A gente vai continuar falando de saúde, mas dessa vez do Fevereiro Roxo. Esse é o mês escolhido para a conscientização sobre as doenças de Alzheimer, lúpus e fibromialgia. Embora sejam doenças diferentes, os motivos por que se iniciam são inconclusivos. Todos apresentam sintomas que debilitam aí o paciente em sua vida cotidiana. E as três, elas não têm cura. O lema da campanha é: se não tem cura, que haja conforto. E para falar sobre o impacto físico e psicológico dos pacientes que enfrentam essas doenças, a gente vai conversar ao vivo, por videoconferência, com o reumatologista Dr. Denison Silva e a neuropsicóloga Eveline Lima. Eles já estão aqui com a gente. Muito boa tarde, Dr. Denison. Eveline, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Para a gente começar, primeiro eu queria saber da importância de toda essa campanha. O mês de fevereiro foi todo dedicado aí a uma campanha muito importante, até para explicar para as pessoas os cuidados e como enfrentar essas doenças. Eu posso começar e aí a Eveline Fica à vontade. completa. Isso, exatamente. Essa é uma estratégia didática, né, Jaqueline, que não apenas envolve as doenças crônicas do mês de fevereiro, mas você vê o setembro laranja, o novembro azul, é uma forma didática para que chamem a atenção da população para doenças que em determinados nichos ou determinados grupos populacionais pode ficar sem a devida atenção. Então, fevereiro roxo, fibromialgia, lúpus e doença de Alzheimer. São doenças crônicas e, por serem crônicas, dá a impressão de que são doenças, é verdade, incuráveis. Mas o incurável não significa que o paciente não possa ter a sua qualidade de vida e a sua dignidade restaurada, desde que seja atingido o tratamento adequado. Então, fevereiro roxo serve para chamar a atenção das pessoas que são portadoras destas condições e outras tantas crônicas, que há sim tratamento e há vida também junto à doença, né? E é importante exatamente abrir o espaço para falar sobre esse assunto, porque o tema da campanha, quando diz a conforto, é para que as pessoas saibam que doenças como essas, elas encontram aí tratamentos específicos que podem dar uma melhoria da qualidade de vida para cada paciente, não é, doutor Denison? Isso, exatamente. A Eveline está aqui para poder nos falar sobre essa questão da aceitação, e não apenas a aceitação como se fosse um fardo, mas a participação efetiva que o paciente tem, portador de doença crônica, no seu tratamento. E a gente vai conversar um pouco aqui que o tratamento medicamentoso, ou o tratamento que envolve remédios e outras terapias farmacológicas, eles até ajudam, mas dentro das patologias crônicas, o tratamento multidisciplinar, ele é fundamental para que essa cura, ou esse controle da doença, pelo menos, seja atingido. Não é isso, Eveline? Sim, Isso. Eveline. Boa tarde, Jaqueline. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Denison. É um prazer estar aqui com vocês. E pegando um pouquinho, né, o que Denison falou, eu gosto muito de frisar, agora no Fevereiro Roxo, a importância do diagnóstico. Denison, como reumatologista, sabe que os nossos pacientes, eles sofrem bastante. É um processo muito doloroso a questão do diagnóstico. Então, o Fevereiro Roxo, eu gosto bastante desses meses que enfatizam as doenças crônicas, porque a gente dá um alerta à população de buscar o atendimento do especialista, de um médico que tenha a consciência do que é uma dor crônica, do que é uma doença crônica, do que é uma doença autoimune, para que o diagnóstico não seja tão sofrido, né? Porque quando o paciente já vai para o diagnóstico, ele já está acabado. Então, quando ele recebe o diagnóstico, além de todo o sofrimento desse percurso, ele tem que ter um entendimento para poder aceitar, né, a aceitação daquela patologia e o entendimento que aquele profissional capacitado vai poder passar para ele. Sim, e é importante, o doutor Denison falou aí da equipe multidisciplinar, e a informação que você nos passa agora é exatamente da atenção que todos os pacientes devem ter. Muita gente não sabe, inclusive, qual tipo de profissional deve procurar, se sente dores. Então, assim, muitos pacientes, eles têm uma demora na descoberta do seu problema de saúde, né? Então, assim, é importante também abrir espaço para destacar que esses problemas, eles
tem sim tratamento, a pessoa pode levar uma vida aí tendo uma melhoria da qualidade, né, de cada paciente, sendo importantíssimo saber lidar com cada tratamento. Então, não só a questão medicamentosa, como o Dr. Denison falou, mas cuidar também aí de entender esse sofrimento, lidar com isso e até também fazer com que essa ajuda psicológica, ela envolva familiares e amigos, não é? Porque muitas vezes as pessoas não entendem quem sofre com esse tipo de doença. Verdade, nós somos frutos do nosso meio, né? Então, se eu tenho um portador de doença crônica, eu preciso cuidar de todo o seu meio. Então, ele mobiliza todo mundo, né? Ele está incapacitado, ele está num processo de aceitação, ele está num processo de entendimento daquela patologia, ele está sentindo dor, na maioria das vezes, ele dorme e acorda com dor. Muitas dessas vezes, as pessoas que estão ao seu redor não têm a acreditação de que aquela pessoa está sentindo dor todo o tempo. Então, quando um paciente chega para mim de dor crônica, mas eu estou doente, eu não estou louco, né? Então, é um processo de construção de cultura, construção cultural, de mostrar para aquele paciente que o processo psicoterápico é de suma importância para ele no processo de aceitação, no processo de intensidade daquela dor. Nosso sistema neurológico, ele trabalha a nosso favor quando menos ansiosos, quando menos doloroso, quanto menos amedrontado estamos. Então, se eu estiver mais ansioso, se eu estiver mais amedrontado, eu vou sentir mais intensidade de dor. Então, a psicologia entra nisso. A psicologia entra no processo de aceitação, porque na maioria das vezes, quando você recebe um diagnóstico de uma doença crônica, você acha como, né, minha vida acabou, eu não vou poder mais trabalhar, eu não vou poder mais ter relação, até relação sexual, eu não vou ter mais relação com amigos, eu não vou poder criar vínculos. Então, são muitos questionamentos, muitos medos, que a psicoterapia vai ajudar, né, no seu processo de autoconhecimento no momento atual. Doutor Denison, nós estamos com 3 tipos de doenças aí em destaque. Eu gostaria que o senhor falasse rapidamente sobre elas, né, e explicasse um pouquinho a diferença de cada um. No caso, a gente pode começar com o lúpus. Lúpus é uma doença, elas são bem diferentes entre si, na verdade, né? Lúpus é uma doença autoimune, que significa que o sistema imunológico está adoecido, e por estar adoecido, ele acaba inflamando células do próprio, ou tecidos do próprio corpo. Então, um paciente portador de lúpus tem inflamação, literalmente, do fio do cabelo, que inflamado cai cabelo, passando pela pele, vai abrir feridas e úlcera, até artrite, acometimento de rim, pulmão, coração, enfim, qualquer órgão pode ser acometido pelo lúpus. É uma doença grave, gera um risco de óbito elevado, os pacientes falecem quando não faz o tratamento adequado, numa grande proporção, mas 2 coisas. Primeiro, é raro, a lúpus é raro, menos que 0,1% da população, e também tem tratamentos hoje muito específicos e muito poderosos para poder sustentar o paciente com lúpus durante muito tempo. O mal de Alzheimer, ou a doença de Alzheimer, como é preferível chamar, já é um outro aspecto, um outro tipo de doença, uma doença neurodegenerativa, em que o sistema nervoso ele vai envelhecendo mais rápido do que a carteira de identidade do indivíduo. Então, o cérebro ele passa a funcionar mais devagar, as conexões são menos eficazes e ele vai perdendo gradualmente a sua capacidade de, primeiro, memória e depois as outras funções cognitivas, porque o cérebro está adoecido. Essa sim é uma doença incurável e com pouca abordagem farmacológica. A abordagem multidisciplinar na doença de Alzheimer, quando estabelecida, é muito importante. E a fibromialgia é uma doença muito mais neuropsíquica do que propriamente inflamatória, que é um detalhe. Os pacientes chegam para mim dizendo: doutor, estou todo inflamado. Quando eu vou examinar, não tem nada inflamado, o que tem é dor. É uma doença neuropsíquica exatamente porque, com o adoecimento do sistema nervoso de percepção dolorosa, isso vem por traumas físicos, emocionais, químicos, por infecções, o paciente passa a sentir dor de forma mais fácil, e não apenas dor, mas sintomas associados, como dor de cabeça frequentemente, um sono de qualidade ruim, dor de estômago que não se justifica por uma endoscopia tão alterada, alterações gastrointestinais, fica nervoso, o abdômen distende, gases, às vezes constipação, isso tudo contextualizado
por um desequilíbrio emocional que pode vir do transtorno ansioso ou do transtorno depressivo. Então, é uma doença muito mais prevalente do que a doença de Alzheimer é prevalente, mas a fibromialgia tem dados oficiais de 5% da população, mas eu aposto que isso é muito mais e ela está subnotificada porque a maioria dos pacientes ou tem vergonha de dizer o que sente, ou quando diz, eles não são bem acolhidos e acabam não sendo diagnosticados. Falou Por isso, tudo. um tratamento com equipe multidisciplinar, não é, Eveline? Exatamente. Como eu falei, né, logo no começo, a questão do acolhimento, e eu estou te falando isso por experiência própria, porque aqui no consultório é o que eu mais ouço diariamente. Meu companheiro não acredita na minha dor, meus pais não acreditam, as pessoas no meu trabalho dizem que eu estou usando isso para não trabalhar. Então, a conscientização da nossa sociedade perante a dor crônica, não falo só da fibromialgia, falo da dor crônica. E eu sempre falo isso para os médicos que eu lido todos os dias, né? Se o paciente está dizendo que ele tem uma dor, ele tem. Ele tem, então vamos tratar essa dor, vamos investigar a dor que ele está sentindo. Então, a sociedade precisa entender que existe dor psicológica, existe, mas existe a dor patológica, e se o paciente está falando que tem a dor, ele precisa tratar de alguma forma. Então, o acolhimento é o primeiro grande passo, tanto do profissional médico, como do psicólogo, do fisioterapeuta, do nutricionista, da equipe multidisciplinar como um todo. Porque assim, acolhido, ele vai poder colocar para você, vai expor para você a dor dele, e você vai poder identificar com maior facilidade. Eu quero agradecer a participação do Dr. Denison, da Eveline, assim, um assunto realmente que requer atenção. É sempre importante abrir espaço para que a gente trate de assuntos relevantes sobre a nossa saúde, né, a saúde das pessoas. Então, muito obrigada, uma ótima tarde para vocês. Obrigada, Jaqueline. A oportunidade, Jaqueline. Obrigado, até a próxima.